Então, vamos É, começar mais um Estúdio A em casa, todo mundo já tomando a segunda dose, preparando para a dose de reforço. Com isso, estamos com Léo de Freitas, direto do Rio de Janeiro, músico, compositor, grande instrumentista, com Assis Medeiros no Estúdio A. Uma claquete para dar o sync. som, ei, chegando, ok? Aí começa o single, para, eu tenho que voltar para botar play. Aí eu vou, pego às vezes um disco, que nem é o disco novo do artista, seja quem for. Eu quero ouvir o disco, aí o single fica cortado, eu tenho que fazer uma playlist. Bom, enfim. Mas é o que a gente tem, né? Eu tô pronto aqui. Eu tô pronto também. Então, beleza. Eu vou só botar para gravar aqui a GoPro. Vou tirar meu áudio aqui. Olá, no Estúdio A de hoje eu converso com o compositor, músico e arranjador Léo de Freitas, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Assis? Já quero Bem-vindo agradecer o aqui ao convite. nosso Estúdio A, via É um internet, prazer. né? Exatamente. Léo, Viva a tecnologia, né? exatamente, é isso aí. A tecnologia, tanto na música quanto nas entrevistas, né? Em todas as profissões, né? Pois é, Exatamente. você falou da tecnologia, então a gente pode começar por isso aí, né? Porque o seu mais novo projeto, que no caso nas plataformas eu encontrei 3 músicas desse novo projeto, que é o Síntese Urbana, né? Que é justamente você faz uma mistura dessa música brasileira ou afro-brasileira com uma música mais universal, eletrônica, uma coisa... Você gosta de usar, envenenar o Rhodes, né? Que é o seu piano, com uns pedaizinhos ali, é bem interessante a sua técnica, né, de uso do Rhodes. Fala um pouco dessa ideia do síntese urbana e me explica, não foi lançado ainda o disco, né? Então, é isso aí, é isso aí. Você já entendeu tudo. Assis, a questão do síntese urbana era exatamente fazer uma conexão da música afro-brasileira, com todas as influências que a gente tem dos tambores e instrumentos acústicos, com uma música moderna, com a música, elementos da música eletrônica, elementos da música pop. E então, exatamente o que você falou, eu estava gravando todos esses singles com um instrumento muito característico da música pop dos anos 80 e foi usado por grandes instrumentistas, que é o Fender Rhodes. E nesse instrumento eu utilizo uns pedais que aí dá exatamente essa envenenada dele. Você usar um chorus, usar uns efeitos de pedais que dá esse som, digamos, um tanto mais moderno, né, com elementos da música eletrônica. Então eu comecei lançando uns singles, né? E como um compositor apaixonado, eu já comecei lançando a música que se chama Cirrus, que na faixa já tem 35 músicos, assim. Aí eu gravei, gravei com uma orquestra de cordas, aí teve um quinteto de naipe metais de sopros. com madeira. Exatamente. Inclusive tem trompa, né? Você gosta de trompa, né? Exatamente, gosto muito. Que é uma formação característica também, que é um outro elemento que eu quis botar nesse trabalho, que são elementos da música de concerto. Então, é uma música que eu faço toda uma história, um desenvolvimento com tema, e o tema se desenvolve, que são coisas muito usadas na música de concerto. E então, eu usei um quarteto de madeiras com trompa, que é um quinteto de metais, quinteto de madeiras, né? Que é uma formação muito característica da música de concerto.
Então, eu usei uma orquestra de cordas e esse quinteto de sopros. E, junto disso, muitos tambores, muitos instrumentos de percussão, junto com esses elementos da música. Mas essa é a orquestra impetuosa? Não. Então, isso é um pouco de tudo, né? Isso é um pouco de tudo, na verdade, entendeu? Porque nasceu como uma orquestra impetuosa, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Que eu me formei em composição aqui na Unirio, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Então, quando eu me formei, eu fiz uma série de composições para uma orquestra de câmara e um trio de jazz, piano, baixo e bateria. Então, foi todo um repertório que eu construí em cima dessa formatura, né, de composição. E isso acho que foi em torno de 2016, 2017. Aí, depois de ter passado esse tempo, eu tinha ainda essas composições guardadas. Falei, vou lançar. Mas assim, eu não tinha estrutura nem patrocínio para poder gravar o disco com uma orquestra completa e todo um disco. Então eu falei, vou fazer um single. Aí esse foi o que eu me empolguei mais e chamei um monte de gente para gravar. E foi quando eu juntei essa história, que aí eu tirei a bateria de jogada e vim com os elementos da música afro, os tambores, né? Exatamente.
difícil, né, você trabalhar hoje com orquestra, né? São 32 ou 34 músicos, né? Eu vi o vídeo, acho que a gente vai mostrar aqui num dos vídeos, vamos mostrar ela, justamente, que vocês fazendo ao vivo, né? E é muito, muito bonito, porque eu não sei se... tem fagote, eu acho, tem duas Aham. flautas, a trompa. Aquilo é um corno inglês? Não, eu estou confundindo. Não é, é um instrumento de palheta dupla, mas É um oboé, é um oboé. é um oboé, É um oboé. né? O Porque corno parece inglês é mais da um oboé. família. É, parece um pouco, mas, enfim, Exatamente. vamos falar agora, você, antes da gente falar dos teus discos, do Retalhos e do Morada da Alma, vamos falar desses singles que você lançou em 2020 e 2021, porque foram 3, né? E é interessante porque você tem, foram 3, não, acho que foram 2, né? De 2020 para cá, que é o Reflexões sobre Nada, que é o mais novo, com o Léo, Uhum. é Mucuri o nome que se fala, o nome Mucuri, dele? Guto Léo Virte, né? Mucuri e Guto Virte, isso, O exatamente. Reflexões sobre Nada, que na verdade é o mais novo, né? E o Vínculo, que é um de 2020, né? Que aí sim tem um monte de gente. São quantos músicos ali? Acho que é uma galera, né? São uns 10, né? Ali é uma galera, mas Então, Fala só para dessa situar, experiência, vou Léo. A minha falar. curiosidade é a experiência sobre essa coisa de lançar singles, sabe? De juntar, fazer uma música e lançar singles. Como antigamente o pessoal lançava, né, um disquinho com uma música de um lado e uma música do outro, né? Como é essa experiência para o músico, para o compositor? Então, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, assim, eu ainda estou me atualizando ainda com essa história de plataformas digitais, né? Para mim é tudo muito recente também, mesmo eu sendo uma geração mais nova, né? Mas eu gravei 2 discos no formato, digamos, o formato antigo, aí veio o single logo depois, assim, eu falei, caraca, e agora o que eu faço? A ideia inicial era que eu lançasse singles que tivessem uma conexão um com o outro e depois esses singles virassem disco. Isso era a ideia inicial. E aí, né, você vai ali, como muito dos compositores e músicos independentes, você vai empolgado, você grava, você banca, você faz tudo e de repente daqui a pouco você vê, você está duro e você para o projeto. Foi o que aconteceu. Aí veio pandemia, aí que parou mesmo. Aí eu falei, cara, pandemia, não sei. E aí comecei a fazer vídeos de releituras com os amigos e tal, e deixei meu lado compositor um pouco de lado. No final de 2000 e... Ah, não, antes pandemia, eu tinha começado a gravar a música Vínculo, mas só que ela deu uma estagnada. Eu gravei a bateria e comecei a gravar assim, não sei, foi parando o processo. Aí, no meio da pandemia, eu falei, não, cara, eu vou retomar essa música que está muito bom, o que já está gravado. Foi quando eu comecei a chamar os amigos para gravar. Então, aí teve o PC Castilho, que gravou várias flautas, aí eu reorquestrei, porque essa música era do repertório, com orquestra Com de orquestra. cordas e madeiras. Então, assim, aí o flautista, o PC Castilho, gravou 4, 5 flautas, porque ele gravou as flautas, gravou a voz do barítono, gravou a voz do não sei o quê. Aí teve um sax barítono, aí ele gravou a voz do fagote também. Aí eu fui reorquestrando, reorganizando o arranjo para poder fazer a gravação. Então, o Vínculo era para ser uma música conectada com os cirros, com tecoaras, os singles antigos. Mas, Sim, por com a conta da síntese urbana. pandemia, com a síntese urbana, por conta da pandemia e de orçamento, ela se tornou outra coisa. Eu falei, os singles, eles costumam ter uma vida própria também, né? Sim, E isso é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Na verdade, eu confesso para vocês, porque eu sou amante de ouvir o disco. Você fala, ouve essa música, eu falo, puta, em qual disco? Porque eu quero saber que aquela música, aquele compositor, aquele artista, aquele músico, quando ele pensa em umas músicas, ele pensa num grupo. Elas estão conectadas, elas fazem num contexto, ou esteticamente, ou temporalmente. E isso eu acho muito bom quando eu ouço um disco. Eu falo, caramba, essa música depois dessa faz todo sentido. Essa música está vou te contar um conectada com essa. segredo. Eu Uhum. também. Você também? Eu também, eu sou uma pessoa velha já, então eu gosto do disco. Eu acho que o disco ele traz uma conexão. E às vezes me irrita que eu boto o single lá na plataforma e acaba a música e para. Aí eu digo, cadê o resto? Né?
No Total, seu caso, eu total, não cara. deixei acontecer isso. Eu fiz uma playlist e fiquei escutando, eu fazia minha caminhada e escutando todo mundo junto para poder entender.
Mas você tem esses 2 discos, vamos falar do Retalhos, que é um primeiro disco, que é um disco, eu acho que já tem 10 anos, né? É um disco, seu primeiro disco, são 11 músicas e todas suas, né? Tem algumas, 3 ou 4 parcerias, né? Parceiros, isso. Mas é um disco de compositor. Sim. Me fala um pouco dessa coisa da composição. Quando é que nasceu isso no músico, né? Porque a gente sabe que existem músicos maravilhosos que não compõem, né? A composição Sim. é uma outra face, né, do músico, né? Me fala de quando nasceu essa coisa da composição e as tuas influências. De onde é que vem aí as influências do Léo? Sim, então. O disco Retalhos, né, que é o meu primeiro disco, ele é aquele apanhado, né, que é o compositor que ele vai compondo as músicas, e foram músicas que eu fui gravando em tempos diferentes, e chegou um momento, eu pensei, vou gravar meu disco. Aí eu peguei e organizei aquelas músicas que eu tinha feito em anos diferentes, em momentos diferentes, de vida diferente, e organizei dentro do que eu achava que fazia sentido. Algumas músicas que eu tinha composto já não fazia mais sentido eu gravar ou lançar, então são músicas que eu tenho guardadas até hoje, mas são músicas que eu não acesso mais, assim. Mas Retalhos foram músicas que fizeram parte de um processo muito importante na minha formação musical, porque foram músicas que eu fui compondo enquanto eu estudava. Então, assim, às vezes eu estava ali te dando uma música de Tom Jobim, estudando Tom Jobim, estudando coisas do Hermeto, estudando coisas do Gilberto, coisas do Toninho Horta, Milton Nascimento, que eu ouvia de Djavan, ouvia as coisas, e de repente eu sentava no piano e conseguia, a minha ideia era sempre conseguir transformar tudo aquilo que eu ouvi em algo que fosse meu, né? E como eu pude digerir aquilo ali. Então, o Retalhos foi esse momento, assim, foi um momento muito legal para mim, e que são composições que fazem parte da minha formação musical até o momento. Então, depois disso, eu fiz uns vídeos, fiz shows, e fiquei um tempo digerindo esse disco, né? Passado o tempo, eu sempre ouvi, eu como pianista, né? O pianista improvisador, assim, que gosta de improvisar, que gosta de jazz, que gosta da bossa nova, ele sempre tem como referência os trios de jazz, que é uma formação já consagrada e consolidada no decorrer da história da música, assim, né? Então você tem grandes trios, né? O Bill Evans Trio, Cliff Jarrett Trio,
Herbie Hancock, trio, Ticoria, trio. Então, a gente sempre ouvia César Camargo, Mariano, trio, Zimbo Trio, né? Os trios de música É brasileira. verdade. Então, eu sempre sonhei em gravar um disco de trio. Você tem uma característica, Léo, de usar uns tempos quebrados, né? Não é isso? Pelo menos tem uns, inclusive, eu sou músico e tal, e gosto de uns tempos quebrados, de uns 7, de uns 5 e tal, mas tem eu não sei agora qual é a música, mas até eu fiquei tentando entender, né? Mas de onde vem essa... na verdade, os tambores... no Maranhão, por exemplo, existe o tambor de crioula que é tocado num tempo realmente bem interessante. Eles têm um tempo, a música africana tem um tempo bem complexo, né? Eventualmente, pelo menos. Se não me engano, esses tambores tem uns que são em 9/8, que é um tempo assim super
difícil, Sim, né? Porque tem uns 6x8. tem um 6x8 também, exatamente. Mas, olha, eu sempre gostei dessa pegadinha do tempo, assim. Sempre gostei de brincar com o ritmo, sabe? E sempre gostei muito de compassos ímpares. Então, eu sempre quando eu vou compor, às vezes quando eu me vejo tocando, eu estou tocando em 5x4, 5x8. E isso Bem amigos meus até natural. brincam. Bem Cara, natural, é assim, quase né? Como se estivesse incrível. num 4x4, é isso. Exatamente. Tem um amigo meu que fala assim, o cara que tem problema com ritmo, assim, né? O que sempre tem essa questão, ele brinca que, tipo, quando era criança, em vez dele cantar 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, cantava 1, 2, 3, feijão com arroz, 3, 4, 5, feijão no prato. Aí cresceu com essa defasagem rítmica, né? Mas quando às vezes sento no piano, estou tocando, estou compondo, e às vezes eu falo, vou escrever isso aqui, vou fazer a partitura. Sem pensar no compasso. Quando eu vejo, eu estou tocando num compasso de 5x4, às vezes 7x4. Às vezes tem coisas que mesclam, assim, tipo um compasso de 5, um compasso de 6, que aí seria o 11x8. Às vezes varia, assim, tipo um compasso de 6, um compasso de 7, que aí seria o 13. Esse aí é para dar um nó em qualquer baterista, né? Esse é para dar um nó, esse é para dar um nó, esse é para dar um nó. Ao mesmo tempo é um desafio, que muitos deles Sim. gostam assim, de tocar. Pô, caramba, já teve amigos meus que tocaram comigo falando, pô, é legal tocar com o Léo, porque sempre essas músicas Sai da mesmice, né? e tal. Exatamente. Teve uma vez que a gente montou um show, eu fui tocar, e quando a gente foi ver, não tinha nenhuma música em 4x4 no show. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho algum problema. Mas eu não estava pensando no compasso, estava pensando na música. Quando você vai ver, aí as músicas estão às vezes em compassos ímpares, né? Que são compassos não tão comuns, né? Do nosso repertório cancioneiro e tal. Então, acaba soando um tanto característico. Mas, ao mesmo tempo, na música instrumental, assim, brasileira, é uma coisa que você vê com um É pouco mais comum. de frequência. É, Você vê, no você vê, jazz, não é? enfim, é verdade. Exatamente. É um clássico do jazz, o Take Five, já diz no próprio título, né? Que é em 5, né?
Deixa eu te dizer, agora a minha curiosidade, eu não consegui encontrar assim uma biografia tua que falasse um pouco do início assim de tudo. Eu sei que você começou a tocar piano com 13 anos, mas a música estava dentro da tua casa? Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, e dar a dica do pessoal escutar teu trabalho. A música estava lá dentro da tua casa ou você encontrou ela na rua? Como é que foi? Isso é legal essa pergunta, né? Porque, ao mesmo tempo, um tanto curioso, porque o meu pai é músico, né? Meu pai é compositor, muito ligado ao samba, muito ligado eu sou de Bangu, né? Então, meu pai é super ligado à área de compositores da Mocidade, Independente de Padre Miguel. Então, tem os blocos que ele compõe, aí faz os pagodes dele, aí, às vezes, eu gravo umas músicas para ele, eu produzo. Quando ele vai mais pro samba, aí ele já tem a rapaziada dele. Quando ele faz mais pro cancioneiro, assim, MPB, aí ele me chama, eu produzo, faço arranjo e tal. Mas, na minha infância, meu pai não tinha muito essa relação com música comigo, pequeno, né? Ele estava meio que parado com a música, assim, e eu, por conta da parte da minha mãe, da família da minha mãe, eu fui para a igreja. Então, na igreja evangélica, eu comecei a tocar. E foi curioso isso, porque eu era o mais novo da banda, aí não tinha músico nenhum na igreja. Isso é uma história muito comum aqui no Rio de Janeiro, imagino que em Brasília também. Muitos músicos Na verdade, o jazz tocando. começou dentro da igreja. Né? Exatamente. O blues, o jazz, tudo isso começou dentro da igreja, e um dos maiores discos de jazz já feitos, do Joe Coltrane, como é o nome do disco? Agora eu estou esquecido aqui. Spiritual, como é que é? Não, é o... Eu vou me lembrar já, mas é um disco que ele fez... Nossa, eu já toquei esse disco, é maravilhoso. É um disco que ele fez para Deus, né? É um disco religioso, né? Gospel. É verdade, é verdade. Mas aí eu era o mais novo da banda um falou, vou tocar bateria, o outro vou tocar piano, vou tocar baixo, o outro vou tocar guitarra. E eu falei, o Léo toca teclado. Aí sobrou um teclado para mim, eu acabei apaixonado daquela turma ali, daqueles amigos. Eu fui o único que virei músico profissional, assim, que segui carreira de músico. Fiquei muitos anos da minha vida tocando na igreja, mas aí comecei a estudar fora, né? Aí fui estudar harmonia, fui estudar percepção, fazer aula de piano, comecei a me envolver, continuei tocando na igreja durante um bom tempo. Depois eu acabei não mais atuando tanto ali, fui me desvinculando um pouco, assim, né? Por N motivos, não musicais, mas... Foi para o mundo, né? Como eles dizem. Exatamente. O nome do disco é Love Supreme. O nome do Love disco. Supreme, exatamente. Perfeito, Love Supreme, exatamente. E aí acabei não mais me envolvendo com a música religiosa, assim, né? Mas o meu começo foi ali. Aí quando eu comecei a tocar, curiosamente, meu pai voltou a se envolver com música também. Isso, eles já não moravam, meus pais já eram separados, mas estava sempre com meu pai, ele se encontrava lá, fazia um sarau, fazia uma coisa, então tocava. Meu pai sempre foi ligado mais a MPB, então foi legal. Aí minha história foi assim, em Bangu, né, na zona oeste aqui do Rio, que eu comecei a tocar. E já comecei a tocar em festinha. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 15 anos, já estava dando aula de teclado, já estava tocando em festinha, em casamento, em barzinho. Aí minha mãe, olha, você com 15 anos já chegando de madrugada em casa, tá difícil esse negócio. Eu falei, mãe, mas a vida vai ser essa aí mesmo. Eu já fui se acostumando também. Eu já com 15 anos já sabia que era isso que ia dar, e é o que está até hoje. Então, depois comecei a me envolver, a me apaixonar por compor, né? Aí comecei a me dedicar muito a isso. E composição é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. Eu já tenho música aqui escritas no meu computador aqui para levar para vários discos, gente. Eu acho que deve ter umas 30 aqui guardadas, dá para fazer pelo menos 3 discos de 10 faixas. Vou lançar 30 singles. Só falta... Era isso que eu ia dizer. E não inventa de botar orquestra, senão tu não vai lançar nunca, né, Léo? Exatamente. Aí foi quando eu caí na real. Eu falei, olha só, quer saber? Eu vou diminuir essa formação. Aí caiu pro trio. Agora eu já estou compondo coisa para piano solo. Aí estou montando meu estúdio aqui, de repente vai vir um disco de piano solo aí, que aí eu toco, eu faço. Aí o custo já foi pago. Tá certo.
Léo, a gente vai finalizar, mas convidar o pessoal para ouvir tua música. Você tem um canal muito legal no YouTube. As músicas estão nas plataformas, só que é bom dizer o seguinte, o disco, o Morada da Alma, ele está separado do Léo de Freitas, né? Porque ele está em Léo de Freitas Trio. Inclusive, eu só fui encontrar ele depois, né? Que eu achava que ele não tivesse na plataforma, mas está lá. Então, você aí de casa, procure o Léo de Freitas e o Léo de Freitas Trio nas plataformas, que você encontra os 2 discos do Léo e o canal do YouTube, né? A gente vai finalizar por aqui. Você pode se despedir do pessoal aí e convide as pessoas para escutar a tua música. Gente, muito obrigado pelo convite. Adorei bater um papo com vocês, falar um pouquinho da minha história. Adorei estar aqui. Que sempre que quiserem pode convidar, que estarei super afim de participar. Enfim, vai vir disco novo, vai vir composições, vai ter assunto aí para a gente falar. Então, quero agradecer. E quem quiser me conhecer melhor, foi exatamente o que você falou, meu canal no YouTube, Léo de Freitas. Agora tem um Léo de Freitas homônimo meu, que é um sertanejo. E o cara é bombadaço. O cara é super bombado. Aí se você botar Léo de Freitas, você não vai me achar, cara. Pô, a vida já é difícil. Aí vem o cara ainda lança o nome do Léo de Freitas. Eu falei, não acredito, cara. É verdade. É verdade. Então, assim, você vai acabar achando... Ele é sertanejo, eu vi ele aí. Não é o sertanejo. Se você quiser ver o Léo de Freitas aqui, não é o sertanejo. Mas é fácil, se botar pianista, uma coisa assim, eu me lembro. A sua página, você tem uma página muito legal também, que é coisa rara hoje. A maioria dos artistas não tem mais uma página na internet. Além do canal do YouTube, você tem a página. E na página tem tudo. Tem vídeo, tem os discos, tem tudo, né? Então, a página é muito legal. Vai lá na página. Qual é o endereço da página? É leodefreitas.com? leodefreitas.com. É isso. Que eu estava olhando, eu olhei várias coisas na tua página mesmo, que é muito boa. Então, tá aí a dica. Obrigado. Obrigado, Léo. E você que está aí em casa, a gente termina o programa com música da melhor qualidade, com o pianista, compositor e arranjador Léo de Freitas. Valeu e até a próxima.